Olá, gente! Hoje nós estamos aqui com a doutora Ariana Young, né? Uma excelente, gente, referência, né, na alergia. Ela é professora também, né, na USP, na Unicamp e também ela é mãe, né, do Lucas e da Isabela. Doutora, é uma honra te receber aqui hoje, né? Tô extremamente feliz. A nossa intenção é realmente passar informações verdadeiras, baseadas, né, na ciência, para essas mães, né, que nos acompanham, para as famílias. E hoje o assunto é a esofagite eosinofílica, que pode estar também presente em crianças com autismo. Então, doutora, seja bem-vinda, fique à vontade, a gente vai conversar um pouquinho sobre, né, possíveis sinais, sintomas e o que é isso, né, o que é essa esofagite. Muito obrigada, Carol. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade, eu vejo essa como uma oportunidade de falar de dois temas que se associam em muitas vezes, dois temas que estão crescendo muito, né, a questão do TEA e a esofagite eosinofílica. E a esofagite eosinofílica é um problema que muitas vezes fica escondidinho e ninguém vê, mas que está aumentando muito e faz muita diferença fazer o diagnóstico correto, tanto para a doença, né, para o tratamento correto e evitar as complicações da doença, quanto também para a criança que tem o autismo e que vai se beneficiar quando fizer um diagnóstico mais assertivo, mais direcionado. Então, eu agradeço a oportunidade de falar desse tema que eu tenho trabalhado tanto. Obrigada, doutora. Bom, vamos começar então, doutora. Primeiro, para as mães, né, para o público entender o que é a esofagite eosinofílica, né? O que acontece? Então, a esofagite eosinofílica, o nome já é difícil, né? Esofagite tem que falar devagarzinho. Eosinofílica. Eosinófilo é uma célula do sistema imune muito envolvida nas alergias. Não foi feita para dar alergia, ela foi feita, é uma célula importante para a nossa defesa contra parasitas e que no intestino a gente tem bastante dela, mas no esôfago não é normal ter eosinófilo. O eosinófilo não nasceu para ir para o esôfago. Sim. E quem tem essa doença, esse eosinófilo vai para lá e causa uma inflamação que vai gerar os sintomas que eu já vou falar. Mas o que é a doença, então, de forma simples? É uma doença de predisposição genética muito ligada, ela é irmã, é da mesma família da rinite, da asma. Então, quem tem esofagite eosinofílica é muito comum ter também ou uma rinite, ou uma asma, um antecedente de asma, ou de dermatite atópica. E, embora a dermatite atópica seja na pele, as características inflamatórias da dermatite atópica e da esofagite eosinofílica são muito comuns. É como se fosse uma árvore, né, tivesse um tronco que predispõe, uma raiz genética que predispõe a essas doenças da mesma família, que são as atopias, onde tem a rinite, a asma, a dermatite atópica, as alergias alimentares e a esofagite eosinofílica, que aí inflama o esôfago, que é esse tubo que leva a comida da boca até o estômago, e a comida ela não desce por gravidade. Ela desce através de um trabalho muito bem coordenado do esôfago. Não é por gravidade que o alimento desce. Quando a gente engole, o nosso esôfago trabalha ativamente para que ele desça suavemente, sem a gente perceber. Quando a gente engole, a gente não sente que está engolindo. Sim. A gente sabe que está engolindo, mas não sente, não percebe. Né? O paciente com esofagite eosinofílica percebe e pode começar a ter comportamentos que a gente vai conversar. Vou esperar você me dirigir aí, como é que é? Por onde que a gente começa? Entende? Então, a gente vê que no autismo, a questão do sistema imunológico, né, no geral, pode estar comprometido de alguma forma também. Então, muitas crianças eu percebo assim, aquela criança que teve histórico de alergia à proteína do leite de vaca, aí melhorou. Aí, de repente, né, uma asma, questão de rinite ou questão da própria pele, ou alguma outra alergia alimentar. Então, claro que são, né, diversas situações, mas eu acho que o mais importante é a gente fazer o diagnóstico correto, né, e quanto mais precoce, melhor. E a doutora vai falar, claro, agora um pouquinho mais... Carol, mas quais são os sintomas? Como que eu sei? Porque a maioria dos casos é aquela criança que não consegue, né, comer, tem uma seletividade ou uma dificuldade alimentar muito grande, né? E aí a gente vai aprender com a doutora aqui quais são os principais sinais para a gente desconfiar desse diagnóstico. Perfeito, Carol.
Então, um ponto que tem que ficar claro é que a esofagite eosinofílica, ela pode ser diferente em pessoas diferentes. Certo. Então, é uma doença que é benigna, mas que tem um caráter crônico e está aumentando muito. E quando você fala, né, do autismo, ter essa predisposição também para alterações imunológicas, a explicação por trás disso é que tanto na esofagite eosinofílica, quanto no autismo, nas alergias alimentares, são todas situações que estão aumentando. E o que elas têm em comum? Um desequilíbrio do corpo em relação ao que esse corpo está sendo exposto. Então, por que são doenças que existem predisposição genética, mas a genética no intervalo aí de 20, 30 anos não mudou tanto? Exatamente. Se a genética não mudou tanto, o que mudou? Mudou a forma como o nosso corpo está sendo exposto a várias coisas, a gente nem sabe tudo ainda. Sim. Mas aí essa pessoa que tem essa genética que predispõe para esofagite eosinofílica e começa lá o eosinófilo infiltrar o esôfago. O eosinófilo é uma célula brava do sistema, ela libera uns mediadores inflamatórios que machucam o esôfago. E nesse processo de machucar o esôfago, podem se formar algumas fissuras, alguns exudatos, e que vão atrapalhar a principal função do esôfago, que se chama peristalse. Peristalse é um nome diferente para o movimento que o esôfago faz. Contrai em cima, relaxa embaixo, aí contrai, relaxa embaixo, para ir levando o alimento de cima para baixo. Quando esse esôfago está inflamado, como qualquer inflamação no nosso corpo, se eu machucar o meu pé e tiver uma inflamação no meu pé, a minha função de andar vai ficar prejudicada, eu vou mancar. Uhum. Quando tem uma inflamação nesse esôfago, a função dele, que é a peristalse, vai ficar prejudicada. E aí o jeito como isso se manifesta vai depender do grau de inflamação, há quanto tempo está inflamado, se já formou alguma cicatriz, porque o grande problema de atrasar o diagnóstico da esofagite é que quanto mais tempo inflamado, mais cicatriz vai formando e esse esôfago vai ficando rígido. Então os sintomas eles vão mudar conforme então a gravidade, o tempo de doença, se já tem alguma sequela, se já tem alguma complicação já existente da esofagite eosinofílica. E aí, quando a gente tem um bebê, os sintomas mais comuns que aí são as pistas, porque no autismo, muitas vezes o diagnóstico é feito depois. E aí, no autismo, a gente sabe de todas as dificuldades alimentares que são comuns, a seletividade, a rigidez. E muitas vezes é difícil e tudo leva a culpa. É porque tem autismo. Isso. Tem dificuldade, é porque tem autismo. Põe na conta, TEA, né? Põe na conta do TEA. Uhum. Então, aí é muito importante o trabalho, né, da fono, da terapeuta ocupacional, fazer um trabalho incrível. Mas quando esse trabalho da fono, ou da TO, da nutricionista, em relação à terapia nutricional também, não está progredindo, cuidado, dá uma olhada, veja se não tem alguma pista. Tem alguma coisa ali, né, que ainda precisa investigar. Sim, uma das pistas é olhar como foi a introdução alimentar desse bebê. Tá? Porque na esofagite eosinofílica, muitas vezes, quando ela começa no bebê, porque ela pode começar no bebê, no pré-escolar, no escolar, no adolescente e no adulto. Não tem necessidade só assim, não, já logo nos primeiros meses. Pode ser que comece depois, então. Pode ser que comece depois. Mas a gente vai buscar. Se eu tiver uma criança com um diagnóstico de autismo, com 3 anos, com 4 anos, com dificuldade alimentar, é muito importante eu perguntar como foi a introdução alimentar. E aí, quais são as pistas da esofagite eosinofílica nessa fase? Normalmente são bebês que têm um histórico de regurgitar muito, ou ter refluxo, um refluxo que passou da idade, né? O refluxo fisiológico do bebê é aquele refluxo só de regurgitar um pouquinho e começa a fase da introdução alimentar, já vai melhorando. Não tem... Aquele refluxo que permanece, ou o bebê, como ele está com dificuldade com os sólidos, ele não sabe comer ainda. E é normal o gag. Só que quando tem esofagite eosinofílica, o reflexo de liberar e falar, pode engolir o pedacinho, ele não se forma. Olha. Então o bebê começa a rejeitar tudo que é pedacinho. E a mãe fala assim, só consigo dar comida para ele amassada pastosinha, na consistência de purê,
ou líquida. Não tem essa evolução na consistência ali, fica mais Isso. sempre na papinha. Isso. Tudo liquidificado, Isso. amassado. É aquela mãe que recebeu orientação do pediatra ou da nutricionista materno-infantil sobre a melhor forma da criança conhecer, se familiarizar com o alimento, e ela, hoje com a internet, ela sabe que não é para liquidificar a comida, Sim, mas sim. muitas vezes é o único jeito que ela consegue de alimentar a criança é batendo no liquidificador, transformando em purê. Então, essa dificuldade muito grande na transição para sólidos é uma pista. Tá? Não significa que seja, mas é uma pista para ficar atento. Na criança maior, aí tem um acrônimo até que chama IMPACT. IMPACT é um I-M-P-A-C-T, que é do inglês, que traduz comportamentos que a criança adota para facilitar a deglutição, para conseguir comer. Porque na esofagite eosinofílica não dói para engolir. Não é dor, não sente dor. E ela está aprendendo a comer, ela não sabe que não é normal ela sentir a comida descendo. Porque então, daí ela não conhece, não tem como a criança explicar, né? Ela tem esse entendimento, né? Como respirar. Eu respiro. É automático. Eu sei que o ar entrou, mas eu não sinto o trajeto do ar. Eu não percebo o trajeto do ar. Para comer também, a gente sente a comida na boca, até o alto da garganta. Depois que a gente engole, a gente sabe que a comida está descendo, mas a gente não sente o trajeto dela. Sim. Quem tem esofagite eosinofílica sente. Só que não sabe, às vezes é só aquilo que ele conhece. Sempre ele foi a memória, né, é desse jeito, então... Só que logo na frente do esôfago tem a traqueia. E aí tem um mecanismo muito instintivo e natural, fisiológico nosso, quando a peristalse, que é o movimento do esôfago, está atrapalhado e desceu uma comida, principalmente se ela for sólida ou tiver bolo alimentar, que acontece muito com carne, vem um reflexo cerebral e fala assim, é melhor você não comer. Olha. Não come. Por quê? Porque para o cérebro, o esôfago não está trabalhando direito. Se ele não trabalhar, ele parar ali, essa comida pode voltar e ir para o lugar onde eu respiro. É como se fosse uma defesa, do próprio corpo. Olha e aí só. acontecem sintomas de saciedade precoce, aquela criança que ficou horas sem comer, 8 horas sem comer, e às vezes até consegue falar, tô com fome. Aí começa a comer, come uma colherzinha, 2 colherzinhas, acabou a fome. Saciedade precoce. Ou para ela inibir aquele reflexo de para de comer, ela começa a comer muito devagar, amassar a comida na boca, fica com a comida na boca enrolando. Como se estivesse ruminando ali, que a gente fala, né? Parece que tá enrolando para comer. Isso, né? Fica com a comida na boca muito. E aí no autismo, isso é uma pista. Essa é uma pista muito importante, porque na seletividade, rigidez do autismo, a criança vai com autismo, vai desenvolver o seu padrão de seletividade. Tem as preferências dela, e ela não aceita, aquilo que não está na preferência, o que ela é rígida e que ela não aceita, ela não põe na boca. Ela cheira, ou às vezes ela nem... Ela não... Mas ela consegue comer outros alimentos. Isso. Né? A criança com esofagite eosinofílica, ela vai ter as preferências, e as preferências em geral são por alimentos molinhos, ou que sejam duros, mas que dissolvem na boca. Então, por exemplo, um biscoito crocante. Mas vai derreter. Ele derrete na boca. Entendi. Mas ela vai ter dificuldade com carne. A carne, por mais que mastigue, vai ter que ser pedaços muito pequenininhos, miudinhos, ou carne moída, só come se for moída, ou desfiadinho, fiapinho. Se colocar um pedacinho maior, ela até aceita pôr na boca, mostrando que ela não tem rigidez com a carne. Porque ela até tem vontade de comer. Ela põe na boca, mas aí ela põe na boca, mastiga, tira só o suquinho e cospe. E gospe a bolinha. Então, essa é uma pista importante. Então, os comportamentos. Refeições muito prolongadas. Certo. Preferência por alimentos moles ou que dissolvem na boca. Ou mais líquidos também. Ou mais líquidos, tipo leite, Isso. Né? Muito comum, a criança toma muito leite e aí comer muito pouquinho. Ou pedir líquido na criança maior, à medida que a criança vai ficar maior, ela aprende que ela gosta daquele alimento, mas tem dificuldade. Mas se ela tomar um líquido junto, ela consegue. Então é aquela criança que
come, não é que toma o líquido no final da refeição. É para ela conseguir Isso. engolir aquilo sem desconforto, vamos dizer, ela vai tomar um líquido. É uma mordida e um gole. Uma mordida e um gole, uma mordida e um gole, exatamente isso. Esses são os principais comportamentos. Sim. Então, comer devagar, mastigar, ficar enrolando com a comida na boca, devolver carne, pedir líquido ou uma garfada e um gole. São os principais comportamentos. E outros sintomas que são comuns na infância, dor abdominal, uma dor abdominal bem inespecífica, que pode aparecer em qualquer hora. É muito comum na história, quando a gente vai fazer a anamnese, a história, a mãe contar assim, olha, já todo ano o pediatra passa um antiparasitário, passa um vermífugo. Porque tá com dor. Porque tá com dor abdominal, uma vez por semana, não precisa ser todo dia, nem sempre tem relação com a comida. É uma dor abdominal muito inespecífica. Que ela vem e não encontra uma causa ali, né? Isso. A criança reclama de dor e depois passa. Isso. Pode ter vômitos, mas os vômitos não são muito comuns. Vômito, regurgitação, refluxo é mais comum no bebezinho. Tá? Na criança maior, a principal pista são os comportamentos alimentares, que estão dentro do universo, então, das dificuldades alimentares, mas que essas dificuldades têm essas características de estarem muito associadas não ao tipo de alimento, mas à consistência do alimento. Certo. Tá? Então, o problema não é a carne, é como está a carne. Como que está. E, doutora, a esofagite, nesse caso, ela também chega a estar relacionada com alergia alimentar? Ela caminha junto com alguma alergia alimentar ou não? A associação da esofagite com alergia alimentar é muito comum e isso se explica pelo seguinte, por que a gente não tem, o normal é não ter alergia alimentar? Porque o normal é a gente comer e aprender a comer e aprender a tolerar o alimento, certo. Embora os alimentos todos sejam proteínas estranhas para o nosso corpo. E para a gente conseguir comer sem reagir, é porque existe um sistema no nosso corpo altamente treinado e capacitado para desenvolver tolerância. Esse sistema, ele mora lá no intestino, que é o sistema de tolerância oral. Tem certo. Um sistema imunológico altamente especializado nessa missão. É uma missão de reconhecer uma proteína estranha e desenvolver uma regulação, uma tolerância para tolerar aquele alimento. Só que aí tem um problema. Esse sistema pode ser burlado e enfraquecido quando a proteína começa a entrar e conhecer o sistema imune por um outro lugar onde esse sistema não mora. Olha só. Por exemplo, o esôfago. Então, se tiver uma permeabilidade aumentada lá no esôfago, quando tem o eosinófilo, lembra que ele forma uns machucadinhos lá? Ele deixa a mucosa mais permeável, como se fosse uma peneira que controla o que entra e o que sai. E quando tem esofagite eosinofílica, essa peneira fica mais aberta. E ficando mais aberta, permite passagem. O que não poderia passar. Não poderia parar, porque no esôfago não tem a escolinha de tolerância, que está lá no intestino. Certo. Então, quando essa proteína alimentar passa pelo esôfago, é um passo que facilita o desenvolvimento de sensibilização e alergia alimentar. Não quer dizer que necessariamente vai desenvolver alergia para todos os alimentos que comer. Por quê? Porque o alimento passa pelo esôfago, mas ele vai lá para o intestino. E aí, dependendo de como estiver a maturidade desse sistema de tolerância oral, lá no intestino ele consegue, olha, vocês aí no andar de cima estranharam uma proteína, mas eu tô vendo que essa proteína é boazinha. Tipo, ela tá tudo bem, pode tolerar. Mas às vezes acontece uma falha e aí surgem as alergias alimentares. Então, de todas as doenças atópicas, a gente tem a dermatite atópica também, onde facilita o desenvolvimento de alergia alimentar, mas de todas as doenças atópicas, a que mais se associa com alergia alimentar, disparado, é a esofagite eosinofílica. Entendi. E assim, doutora, após fazer, né, vamos supor que fez o diagnóstico, realmente confirmou, qual seria, claro que cada criança é única, né, a gente vai avaliar, né, se tem uma alergia, se não tem, né, junto, vai avaliar de forma individual essa criança, mas de modo geral, como que é o tratamento? Né, como que tem a melhora, consegue resolver?
Bom, então o primeiro ponto é desconfiar da doença e fazer o diagnóstico. E quando tem autismo, tem a sua dificuldade a mais, né? Porque muitos desses comportamentos, nem sempre, eu estou falando agora didaticamente, mas na vida real, nem Se sempre confundem se muito, confundem. né? Mas é importante buscar as pistas e investigar. A investigação é feita por endoscopia, e aí na endoscopia é feita a biópsia do esôfago, e se tiver mais do que 15 eosinófilos no esôfago e não tendo outra explicação para esses 15 eosinófilos ou mais que estejam no esôfago, a gente faz o diagnóstico. E na endoscopia a gente também já tem uma ideia de gravidade da doença. Como eu falei, a doença ela tem um caráter progressivo. Se a gente faz o diagnóstico rápido, tem mais chance da gente pegar a doença numa forma só inflamatória, mais leve. Se a gente demora muito para fazer o diagnóstico, na endoscopia a gente já pode ver sinais de fibroestenose, de uma complicação mais de uma doença mais crônica, que pode ficar com sequela. E aí, eu estou falando, né, dessa questão do diagnóstico, porque quando a gente pensa em tratamento, a gente vai ajustar as opções conforme também a gravidade do que a gente vê, conforme o contexto desse paciente. De forma geral, a gente tem dois grupos de duas possibilidades de tratamento. Tratamento com dieta, de restrição, e tratamento medicamentoso. No tratamento medicamentoso, a gente tem 3 opções. Tá? A escolha entre dieta ou tratamento medicamentoso leva em consideração a gravidade da doença, a idade do paciente, a motivação da família a seguir a dieta e a possibilidade de ter um nutricionista para acompanhar, porque é uma restrição por longo prazo e que eventualmente pode ser uma restrição múltipla. Se precisar retirar mais de um alimento, inclusive de literatura, é uma contraindicação. Se não tiver nutricionista acompanhando, é uma contraindicação para se fazer dieta. Entendi, tá? Porque algo muito sério, é um tratamento. Sim, né? E aí precisa ter um acompanhamento, um planejamento nutricional, que aí o profissional capacitado é o nutricionista. E tem algumas a dieta tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens também. Então, as vantagens da dieta: não usar remédio é a principal delas. Não precisar usar medicação. Certo. Essa seria a maior vantagem. As desvantagens é que tem um risco nutricional envolvido, que aí somente com um planejamento nutricional especializado é possível prevenir com que esse risco se transforme em déficit e em complicação. Um impacto no convívio social, porque restringir alimento envolve, é possível contornar, é possível diminuir e adaptar, mas envolve um impacto que pode ser percebido de uma forma mais ou menos intensa, dependendo do tipo de alimento, se é um ou mais, e qual é o alimento restrito. E uma outra desvantagem que tem que ficar muito claro, é que a opção de dieta, ela pode ser considerada num quadro, após um diagnóstico, como uma avaliação inicial, mas que ela só será terapêutica, a dieta de restrição, após passar por um período de diagnóstico, porque nem toda esofagite eosinofílica tem alimento envolvido. Olha que interessante isso. Então, muita gente, o alimento mais comum envolvido é o leite, o segundo é o trigo. Mas mesmo que eu tire leite e trigo, aí depois os outros alimentos, ovo e soja, depois peixe, camarão, amendoim e castanhas. Mesmo tirando tudo isso, tem 10 a 15% dos pacientes que vão, mesmo tirando todos esses grupos, que ainda vão continuar com esofagite. Então, a esofagite eosinofílica não é uma exclusividade de causa alimentar. Certo. Existem causas ambientais, os aeroalérgenos, as mesmas causas envolvidas na rinite, na asma, podem estar envolvidas na esofagite. Então, quando que a gente vai fazer dieta? Primeiro, a gente vai avaliar, bom, essa família tem uma preferência, se possível, por não usar medicação. Ela quer avaliar a dieta. Então, a conversa inicial é, tudo bem, nós vamos avaliar, existe um protocolo de avaliação diagnóstica, se o alimento, nesse caso, então, dá o exemplo do nosso amigo aqui, Pedro. Se, no caso do Pedro, o leite ou o trigo tem culpa no cartório dessa esofagite eosinofílica. A gente retira por um período, observa se melhorou clinicamente e com endoscopia. Se tiver melhora, coloca o alimento de volta para ver se tem piora, porque a doença também pode ser cíclica e às vezes ela melhorar e você achar que é porque tirou o alimento e não era. Então, tira, vê que melhora,
clinicamente e na endoscopia, coloca o alimento de volta, e aí, se houver piora, recidiva do sintoma e da inflamação eosinofílica na endoscopia, aí você comprovou. Aí sim, a partir desse momento, a dieta passa a ser terapêutica. Você vê que tem que ter muito cuidado, né, doutora? Porque Sim. a gente sempre fala, cada criança é única. Então, o diagnóstico, né, a gente precisa ter esses cuidados, né, e investigar, fazer essa investigação mais profunda, certeira, para também não perder tempo e Sim. também não tirar, às vezes, um alimento de forma desnecessária. Exato. Ou até, então, se é medicamentoso, às vezes também tem algum alimento envolvido. Sim, nem mais nem menos, né? Tem que ser na medida justa. Mas tem que estar ciente de que esse caminho da dieta envolve um número maior de endoscopias e também uma avaliação inicial diagnóstica antes de passar para terapêutica. Bom, então, enfim, esse é o tratamento com dieta que passa por um diagnóstico inicial. E o tratamento medicamentoso, hoje existem 3 grupos de tratamento: os inibidores de bomba, de próton, que são os remédios, os OIs. São a opção mais prática, mas não são a opção mais eficaz. Então, cerca de 50% dos casos respondem aos inibidores de bomba. Aí tem as medicações, os corticoides tópicos. Não é corticoide oral igual usa para crise de alergia, de tomar, não. São remédios equivalentes aos de tratamento para asma que usam nas bombinhas, que tem ação só local, não tem absorção. Certo. São seguros, têm uma eficácia alta, são mais eficazes do que os inibidores de bomba, mas eles têm uma dificuldade da gente não ter uma preparação comercial ainda disponível no Brasil. Já tem nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem que manipular, o que é uma desvantagem, porque a gente depende, né, da farmácia de manipulação, às vezes da preparação, porque a gente prepara um líquido viscoso que aí tem ação local no esôfago. Entendi. Não absorve, por isso tem um perfil de segurança bom. Mas também não resolve todos os pacientes. Tá. E aí a gente hoje já tem um imunobiológico, que é aprovado já para o tratamento a partir de 1 ano de idade, que aí lá o defeitinho, onde está o defeitinho que leva toda a cascata inflamatória, a gente já consegue corrigir esse defeitinho com o imuno, porque tem um alvo bem específico, uma medicação extremamente segura, muito eficaz, mas que infelizmente tem um custo muito elevado alto. E por questão de acesso, hoje há uma hierarquia de tratamento. Só vai para biológico inicial só quem tem quadro grave inicial, que aí em geral são crianças adolescentes ou adultos. Certo. Para as crianças, o biológico ele é reservado para os casos que tiveram falha terapêutica, com as opções de primeira linha, de convencionais, ou que tiveram algum evento adverso com alguma das terapias, seja com dieta ou com a medicação. E, bom, né, pensando em tudo isso, doutora, claro que, né, para as mães que vão assistir, estão assistindo, as famílias, acho que desconfiar, né, é o primeiro passo, observar como que tá a alimentação, esses sinais, esses sintomas que a doutora comentou. E quando, né, pra gente ver, assim, a esperança, né, fez o tratamento, encontrou o tratamento correto, com a sua experiência que você, né, deve ter diversos pacientes que já passaram por isso, a criança consegue depois, né, de todo o tratamento correto, voltar a comer melhor, consegue, né, a questão dos sólidos, tem essa evolução depois do tratamento. Fazer o diagnóstico e aí fazer o tratamento é uma mudança de vida para o paciente e para a família. Antes de começar, você falou porque eu podia contar um casinho. Vou contar um casinho de um paciente. E aí, como o tema, né, a gente falar da associação do TEA, de um paciente com TEA, ele já tinha 8 anos de idade e ele comia um grupo de 5 alimentos só. Tá? E quase não comia, era basicamente líquido que ele tomava, não aceitava praticamente nada em sólido. E já fazendo 1000 terapias, começava com uma terapia, não dava certo, achava que era o profissional que não estava, até que ele teve uma complicação, e aí numa internação,
alguém suspeitou, não, mas não é normal. E ele tinha um sintoma que eu acabei não falando. Ele, quando dava alguma coisinha um pouquinho mais consistente, ele tinha tosse na hora de comer. Olha, isso Ele é não importante, tinha tosse. gente. A tossinha, aquela tossinha, são, na verdade, microengasgos. Como se tivesse, às vezes, dar uma engasgadinha, Engasgadinha. mas ele tinha sempre. Isso. Mas era uma tossinha que eles achavam que era um tique. E aquela tossinha foi uma pista. E ele fez uma endoscopia na internação, e que levou o diagnóstico de esofagite eosinofílica, confirmou o diagnóstico e ele foi encaminhado para mim. Então não fui eu que pensei, não tive a oportunidade de pensar na hipótese para ele. Mas alguém pensou, e essa pessoa que pensou é que tem o grande mérito da mudança de história dele. Porque aí, quando ele chegou para mim, ele já chegou com o diagnóstico de esofagite eosinofílica, não estava em tratamento ainda. Uhum. Orientei o tratamento, como ele já tinha muita restrição alimentar, a gente nem cogitou a possibilidade de fazer mais restrição alimentar, porque um dos poucos alimentos que ele tomava era leite. Aí fica mais difícil, né? Então, nós não vamos começar por dieta. A gente optou por tratamento medicamentoso, e dada a gravidade, ele tinha sinais de desnutrição. Olha. Nós iniciamos com o corticoide deglutido, que de ação tópica, que é seguro. E normalmente, com a medicação, em 1 mês já dá para começar a perceber melhora. Né? A família era de longe, então eles acabaram voltando 3 meses depois do tratamento, para a gente avaliar se a gente faria uma endoscopia para ver se estava controlado. Tá. E aí, quando eles voltaram com 3 meses, o menino estava comendo quase tudo. Gente. Então, ele tinha algumas seletividades por cor de alimento. Olha, mas não era nem mais por conta da consistência, não era por conta da mas consistência. era da rigidez. Era da rigidez do teia, essa coisa das cores. Ele tinha com roupa também, com outras coisas, e com alimento. E aí ele manteve isso, ele não gostava de amarelo. Tá? Ah, tá. Então, ele não gostava independente, né, do diagnóstico. Ele não gostava de amarelo. Mas o resto ele estava comendo tudo. Então, toda aquela falha das terapias não era falha. Ele não conseguia comer. E a partir do momento que ele conseguiu comer, ele deslanchou. Porque olha, gente, como é importante você tratar a criança internamente. Porque às vezes, aonde ia chegar essa criança? Né? Uma desnutrição, o impacto na saúde, na vida dessa criança, socialmente, mas tudo, né? A questão de não conseguir evoluir. E o que eu sempre falo, doutora, dificuldade alimentar e seletividade alimentar não é frescura. Uhum. Não é frescura, não é porque a criança não quer. É normal. É uma mania que ele pegou, né? Essa questão de tomar o líquido o tempo todo. Então, a gente precisa estar atento mesmo às nossas crianças, porque não principalmente no autismo, né, que a gente acaba tendo mais comorbidades muitas vezes, mas realmente investigar, não, tem alguma coisa errada, né, não é frescura, não é manha, porque a gente escuta muito isso, e fazer, né, igual nós conversamos, a primeira coisa, fazer um bom diagnóstico, procurar profissionais de saúde que são especialistas, para também não perder mais tempo, né, porque essa criança está sofrendo, e às vezes a gente nem imagina que pode ser isso, né, acaba entrando assim, é seletivo, é chato para comer, e olha, né, quantas consequências pode trazer para a vida dessa criança. Exatamente. Né? Diagnóstico correto, tratamento correto muda a vida. Muda a vida. Doutora, eu tô muito feliz que você veio. Não sei se você quer falar, né, finalizar, falar alguma coisa para as famílias, para as mães. Quero só agradecer e lembrar, reforçar o que você já falou, que é muito importante. Dificuldade alimentar, seletividade alimentar, precisa ser olhada no detalhe. É o detalhe que vai dar a pista para qual é o encaminhamento que essa criança vai ter. Não aceitar como normal uma dificuldade ou uma seletividade alimentar. É isso aí, gente. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. E agora eu quero finalizar aqui te dando uma lembrança. Tá? Obrigada. Obrigada. Mas realmente... Nossa, que bonito. Fiz personalizar. Olha que lindo. Gostei.
Ah, tem uma cartinha, um caderninho, cheirinho, uma gostosura aqui dentro. Obrigada, Mas Carol. obrigada, doutora, de verdade. Obrigada. Pelo seu tempo tão precioso. Obrigada, foi um prazer mesmo.